Olá, família, Paz do Senhor. Hoje, dia 25 de agosto, estamos aqui para fazer mais um devocional. Eu gostaria de ler no livro de 1 Timóteo, na carta de 1 Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo 3. Diz assim: honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 70 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Nesta passagem, o apóstolo Paulo ele vai novamente aconselhar Timóteo a como lidar com alguns problemas dentro da igreja. Nós sabemos que o jovem Timóteo, apesar de ele ser um pastor deixado pelo apóstolo Paulo ali em Éfeso, ele era muito jovem e por isso ele poderia sofrer muitas dificuldades em liderar aquela igreja, até porque existiam outros anciãos que poderiam exercer esse tipo de liderança, mas o apóstolo Paulo ele escolhe o jovem Timóteo e ele é deixado ali para liderar aquela igreja. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo ele vai fazer várias recomendações para o Timóteo para que ele lide da melhor forma com os problemas que ele iria enfrentar. E aqui no capítulo 5, Paulo ele está continuando a instruir o seu filho na fé. Ele vai falar agora em relação às viúvas. Para que nós entendamos um pouco essa questão das viúvas na época, nós temos que entender o contexto da época. As mulheres, na época do primeiro século, elas eram totalmente sustentadas, totalmente dependentes do seu marido e da sua família. Portanto, aquelas mulheres que perdiam seus maridos, que se tornavam viúvas e por acaso não tinham tido filhos, elas eram totalmente... elas sofriam, na verdade, muito na época, pelo fato de que não havia como se sustentar, pelo fato de que realmente não havia outros meios de sobrevivência, e muitas delas até iam para prostíbulos mesmo, por conta de tentar sobreviver na época, porque o fator financeiro, o fator monetário era totalmente sustentado pela família. Então, as viúvas que não tinham família, que não tinham filhos, elas eram totalmente deixadas à mercê, à margem da sociedade. Só que Paulo, ele sabia que existiam muitas viúvas cristãs e o papel da igreja na vida dessas viúvas era de sustento, era de ajuda, era de auxílio. E é nesse contexto que Paulo ele vai instruir a como Timóteo deveria lidar com essas mulheres. Paulo ele vai dizer que as mulheres, as viúvas, elas deveriam ser ajudadas pela igreja. Só que não eram quaisquer mulheres, não eram quaisquer viúvas. As viúvas, elas tinham que ter um requisito, elas tinham que preencher requisitos para serem auxiliadas pela igreja, para serem sustentadas pela igreja. Era como se fosse um trato que era feito, porque era como se fosse, na verdade, uma inscrição, um ministério de viúvas, onde as viúvas, elas iam até os seus líderes, falavam da sua situação e firmavam como se fosse um acordo de que iriam servir a igreja, de que iriam se dedicar inteiramente à obra do Senhor, e assim a igreja teria um papel de sustentá-las, de ajudá-las. E Paulo ele vai instruir Timóteo em relação a quais tipos de viúva, porque não eram todas as viúvas que poderiam ser ajudadas. Ele vai dizer que teriam que ser mulheres com mais de 70 anos, que tivessem sido esposa de um só marido e que tivessem um bom testemunho. Ou seja, teriam que ser mulheres cristãs verdadeiramente demonstrado através das suas obras, demonstrado através do seu caráter. Além disso, Paulo vai dizer que no versículo 4... que essas viúvas, elas de fato teriam que não ter ninguém para ajudá-las, teriam que não ter ninguém para auxiliá-las, porque se tivessem filhos, se tivessem netos, se tivessem família, a responsabilidade seria da família. E é neste ponto que eu quero chegar.
Essa passagem ela foi dada na EBD, na Escola Bíblica, no último domingo em que eu participei. E ela falou muito ao meu coração pelo fato de que é algo que nós estamos vivendo dentro da nossa família. Pois as viúvas que não tinham filhos, as viúvas que não tinham necessidade seriam ajudadas pela igreja, mas as que tinham filhos, as que tinham netos, as que tinham famílias, Paulo ele está instruindo Timóteo que a família deveria exercer piedade para com a própria casa. O que seria essa piedade, né? A piedade nada mais é do que a compaixão, a dó, a misericórdia pelo outro, pela dor do outro, pela situação do outro. E Paulo ele vai dizer que as viúvas que tivessem filhos, que tivessem família, deveriam ser ajudadas pelos mesmos. E aqui no versículo 8 ele fala: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Voltando ao porquê que eu trago essa palavra a nós neste dia. Nós estamos vivendo uma situação um tanto complicada com o nosso avô, pelo fato dele estar internado, pelo fato dele totalmente depender da gente nessa circunstância. E a palavra do Senhor ela vem nos ensinar que nós devemos exercer a piedade com os nossos, nós devemos exercer o amor com os nossos, porque se nós não exercermos o amor com os nossos próprios familiares, com os nossos, nós estamos negando a própria fé, nós estamos negando o Evangelho de Cristo, porque Cristo nos amou e o nosso primeiro ministério ele tem que ser a nossa família, porque é o lugar onde nós vamos de fato apresentar o fruto do Espírito que há em nós. A verdadeira espiritualidade, como a lição de domingo falou, não está em ir na igreja, não está em ter os dons do Espírito, não está em nada disso, não está em frequentar cultos. A verdadeira espiritualidade está em demonstrar a piedade para com os outros, está em demonstrar a piedade para com a sua própria família, que é também o seu ministério, que é também um ambiente onde nós podemos de fato demonstrar quem nós somos e comprovar de fato se somos ou não cristãos. Então, a responsabilidade familiar que Paulo fala a Timóteo é um tema, uma temática muito importante para que nós venhamos a refletir. Paulo está dizendo a Timóteo, se essas viúvas de fato não tiverem ninguém, se essas viúvas de fato não tiverem família, elas devem ser ajudadas pela igreja. Mas se por acaso elas tiverem, a família deve exercer a sua responsabilidade, deve exercer a sua piedade, deve exercer o seu amor, porque aí não vai ser mais função da igreja cuidar dessas viúvas, mas vai ser função dos seus próprios familiares. Então, a palavra que eu quero trazer nesse dia, nesta tarde, exerçamos a nossa responsabilidade de família. Exerçamos o amor que está em nós. Comprovemos quem de fato, se nós de fato somos cristãos, se nós de fato conhecemos a Cristo, se nós de fato entendemos o Evangelho por meio de ações, por meio do cuidado, por meio do amor. Para que assim o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Essa é a palavra que eu quero deixar para nós neste dia. Amém. Deus abençoe.